Bom dia, sejam bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal, a mais uma aula, uma mini aula, e vamos continuar as nossas reflexões sobre a matéria de literatura. Mas antes de começar a nossa aula, eu gostaria de indicar algumas leituras sobre o romantismo. Se você quer estudar sobre a prosa, sobre a poesia, eu aconselho, em vez de você pegar apostilas, as pessoas gostam muito de apostilas, né? Mas a apostila é uma coisa muito resumida, muito, digamos assim, mecânica, muito mecânico ao conteúdo de uma apostila, principalmente essas de cursinho. Eu acredito que as apostilas de cursinho devem servir apenas para um norte, mas o verdadeiro, se você quer estudar de fato e absorver o conteúdo, você pode pegar livros didáticos. Aconselho muitos livros didáticos do segundo ano. Se o assunto for romantismo, vocês pegarem o livro didático do segundo ano. Eu particularmente tenho uma preferência por esse livro aqui, essa coleção de língua portuguesa. Na parte assim de redação, gramática, não aconselho muito, mas na parte literária, para mim, é o melhor livro do ensino médio, se você quer estudar individualmente, se você quer aprender. É a coleção Ser Protagonista, né? Língua portuguesa, segundo ano do ensino médio. Muito bom mesmo. E se alguém deseja leituras mais aprofundadas, aí eu aconselho Alfredo Bosi, História Concisa da Literatura Brasileira. Isso aqui vai contar toda a história da literatura brasileira, desde os primórdios até o modernismo. É uma leitura mais simples e é um dos principais teóricos da literatura brasileira. Outro teórico mais usado na academia, mais denso, mais profundo, é o Antônio Cândido. Os textos dele são citados em provas do Enem, algumas provas avaliativas aí para o ensino médio também, certo? Pois bem, vamos iniciar a nossa aula falando da poesia. A poesia romântica brasileira, ela tem 3 gerações, certo? A primeira geração nós chamamos a geração nacionalista. O que é a geração nacionalista? É que toda a literatura, toda a poesia, todos os poemas, eles são produzidos baseados em temas nacionais. E eu gostaria de destacar 2 temas principais aqui, que foi muito recorrente nos poetas desse período, que é a natureza e o indianismo. Veja que poemas como o poema de Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Esse poema, que parte dele também é citado no hino nacional brasileiro, é um poema de exaltação à natureza brasileira, exaltação à fauna e à flora do Brasil, principalmente ali entre a divisa entre Maranhão e Amazonas, que foi o lugar que Gonçalves Dias viveu. O poema chama-se Canção do Exílio, porque ele está em Portugal, como as pessoas naquela época iam estudar na Europa, ou em Paris, ou em Coimbra, que era em Portugal, que era língua portuguesa, ia estudar lá. Não tinha universidades no Brasil. E aí, Gonçalves Dias, sentindo saudade da sua terra, ele escreve a Canção de Exílio, como se ele fosse um exilado. Ele não sente nenhum prazer, nenhuma alegria de estar naquele lugar, porque ele tem saudade da sua pátria, do seu lugar de origem. E para exaltar esse lugar de origem, ele vai mencionar elementos da natureza e elementos da natureza como a flora e a fauna brasileira. Então, essa é a primeira geração do romantismo. O outro tema, que é bem recorrente também nessa primeira geração, é o indianismo. Se na Europa a temática do herói nacional, do nacionalismo, se desenvolveu sobre o cavaleiro medieval, destacando a sua coragem, a sua lealdade, no Brasil eles mitificaram o índio. O índio passa a ser o representante da nação brasileira. Ele é o herói nacional, ele é o herói brasileiro. Isso aí é o que vai marcar bem essa primeira geração. A segunda geração do romantismo vai ser chamada a geração ultra-romântica. O romantismo exacerbado, ou seja,
em que as pessoas exageram demais no sentimentalismo, principalmente na poesia. Queremos destacar dessa geração Casimiro de Abreu, com a temática da infância, e Álvares de Azevedo, com a temática da morte, do amor, né, das decepções amorosas. Álvares de Azevedo, principal poeta da segunda geração, escrevia poemas com temas mais mórbidos, em que enfatizava a tristeza e angústias da alma, decepções amorosas e simplesmente a idealização da morte, o desejo pela morte, geralmente também relacionado a alguma decepção amorosa. Seu principal livro é o livro Líria dos 20 Anos. Neste livro estão os principais poemas de Álvares de Azevedo, que ele escreveu em toda a sua vida e que é dividido em 3 partes. Pois bem, o outro poeta e a outra geração do romantismo é a geração mais ligada a uma geração menos mórbida, menos triste e mais engajada socialmente. É a geração candoeira, né, que é a geração do condor. Condor é uma ave, né, essa geração queria exatamente enfatizar a ideia de liberdade, e como o condor é uma ave que tem um dos voos mais altos e pode experimentar sua liberdade nos céus, os condoreiros queriam exaltar ou enfatizar a liberdade do escravo, porque os poetas da terceira geração encabeçaram a luta, eles eram abolicionistas e encabeçaram a luta para acabar com a escravidão. E faziam isso por meio de quê? Da poesia. Então eles faziam poemas, escreviam poemas com a temática do negro, da escravidão. O poema mais famoso é o poema Navio Negreiro, de Castro Alves. Nele, Castro Alves vai falando sobre o sofrimento dos negros que eram carregados nos porões do navio da África, ou Portugal, né, da África até o Brasil. Então, a partir disso, eles queriam enfatizar a liberdade, exaltar a liberdade e tentar provocar a reflexão nas pessoas para que vissem na escravidão algo ruim e mal, certo? Então isso aí é a terceira geração do romantismo. Bem, chegamos ao fim aí dessa aula, mini aula, enfatizando as 3 gerações do romantismo. A primeira, que é a geração nacionalista, gostaria que vocês decorassem, aprendessem isso. A segunda, que é a geração ultrarromântica, a geração que enfatiza mais a tristeza, a morbidão, o desejo pela morte, as decepções amorosas, em que todo o sentimentalismo romântico é colocado em exaltação, né, em ênfase. E a terceira geração, que é a geração condoreira, que é uma geração mais encabeçada socialmente na luta pela liberdade dos negros, lutando contra a escravidão no Brasil. É um período mais de transição para as outras gerações futuras. Então agradecemos aí a sua participação em nossa aula e você está convidado a assistir a próxima aula. Fiquem todos na paz aí e até a próxima.